Vamos ler o Salmos 45, onde o salmista ou o profeta que estava profetizando este Salmos 45, que é um cântico que se refere ao Senhor Jesus Cristo. É o Salmos 45, um cântico, uma profecia cantada. Refere-se ao Senhor Jesus como nosso Rei e diz assim: para a honra e a glória do Senhor, brota de meu coração um belo canto. Vou recitar ao Rei o meu poema. Isso está dizendo o que estava profetizando naquele momento. Estava profetizando essas palavras cantadas, e estas eram palavras, diz que dos filhos de Corá, que eram profetas que Deus estava usando para cantar a Deus no templo. E eles eram tomados pelo Espírito Santo e começavam a cantar, mas era uma profecia cantada com melodia. E na profecia falavam de Deus, falavam da igreja, falavam da congregação, falavam do Senhor Jesus Cristo. Por isso é muito difícil para muitas pessoas compreender ou interpretar os salmos. Mas nós não, porque o Senhor já nos ensinou. E aqui estamos. Diz: brota do meu coração um belo canto. Está dizendo o que está profetizando. Vou recitar ao Rei o meu poema. Minha língua é como pena de habilidoso escritor. Dando a entender que naquele momento Deus estava lhe dando tantas palavras que ele tinha que escrever rapidamente para que não se perdesse nenhuma palavra do que Deus estava lhe dando. No verso 2, está profetizando ao Senhor Jesus. Diz: és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios. Portanto, Deus te abençoou para sempre. Essa profecia era para o Senhor Jesus Cristo. Cinge tua espada sobre tua cintura, cavaleiro vitorioso. Em tua glória marcha, cavalga, aí o louva, por causa da verdade, da humildade e da justiça. E a tua destra te ensinará a realizar proezas. Tudo eram palavras de louvor para o Rei Jesus. Agudas são tuas setas, com que cairão povos debaixo de ti, fazendo desmaiar o coração dos inimigos do Rei. Teu trono é o trono de Deus, é eterno. 1000 palavras para o Senhor Jesus Cristo. E aí está dizendo que Ele é Deus. Teu trono é o trono de Deus, é eterno e para sempre. Cetro de justiça é o cetro de teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a maldade. Portanto, te ungiu Deus, o teu Deus, quer dizer o Pai, com óleo de alegria mais que a teus companheiros. Falando dos anjos e também, falando dos anjos, porque diz que Deus fez os anjos. Mas o Senhor Jesus Cristo na carne era superior aos anjos. E diz aqui: com óleo de alegria mais que a teus companheiros. Todas as tuas vestes exalam mirra, aloé e cássia. Desde palácios de marfim as harpas te recreiam. Filhas de reis estão entre tuas ilustres. A rainha está à tua destra, com ouro de Ofir. A rainha é a igreja do Senhor. As filhas de reis estão entre tuas ilustres. Disse que são os convidados que um dia haverá nas bodas do Cordeiro. O verso 10 diz: ouve, minha filha. A quem o diz? A igreja. Ouve, filha. Olha, atenta teus ouvidos. Esquece o teu povo e a casa de teu pai, e se afeiçoará ao Rei a tua formosura. Glória a Deus. A igreja do Senhor Jesus Cristo. O Senhor vai se encarregar de embelezar sua igreja, diz. Inclina-te perante ele, porque ele é teu Senhor. A filha de Tiro virá com presentes. Os ricos do povo implorarão teu favor. Uma forma de louvar e glorificar a esse rei. O verso 13 diz: toda gloriosa entra a filha do rei em sua morada, de brocado de ouro é a sua veste. Fala da igreja, com vestes bordadas, é levada ao rei. Virgens a seguem, suas companheiras serão trazidas a ti. Entre alegria e regozijo avançam ao entrar no palácio do rei, onde se diz que a igreja do Senhor é a escolhida, que o Senhor a aperfeiçoará e que se celebrarão umas bodas e haverá uns convidados. Isso é o que se refere às companheiras, que diz que a filha do rei irá vestida e que as virgens também a seguem como damas de companhia. O
O Senhor, para que nós, os humanos, possamos entender as maravilhas e a grandeza do que Ele tem para a sua igreja no futuro. Por isso, Ele compara ou ilustra com a vida real, para que nós possamos entender e possamos também admirar a grandeza e a beleza que Deus tem para a sua igreja. Então, no verso 16 diz: no lugar de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes sobre toda a terra. E isso de fazer príncipes sobre toda a terra são bênçãos que Deus dá a seus crentes, a seus filhos, àqueles que fazem e cumprem a vontade de Deus, os que cumprem os mandamentos do Senhor. Então diz que Ele os faz príncipes, os abençoa nesta terra, nesta vida, e com maior razão, depois desta vida também vem a bênção perpétua. No verso 17 diz: farei perpétua a memória de teu nome em todas as gerações, pelo que os povos te louvarão eternamente e para sempre. Os povos terão que louvar o nome do Senhor, e glorificar é glorificar o seu nome. Agradecemos ao nosso Deus. E irmãos e irmãs, não esqueçam a recomendação. Os que estão doentes, alguns já se sentem com deficiências. Neste momento já sabem, peçam a Deus que Deus está aí ouvindo. E se você pedir com todo o seu coração, o Senhor vai realizar o milagre em sua vida. Vamos orar. Bendito Deus, Pai Santo, Criador dos céus e da terra, nosso Deus Todo-Poderoso, nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Andastes com Moisés, nosso Deus poderoso, que te manifestastes fazendo milagres, sinais e prodígios, que tivestes misericórdia de todos. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante de Ti, estamos na Tua presença, Senhor. Tu conheces nossos corações, Tu estás pesando o coração de cada um. Alguns têm mais confiança que outros, alguns esperam, confiam, creem, alguns outros são fracos, não têm força para crer, para confiar, mas Tua misericórdia é tão grande, Senhor, que Tu estás vendo, Senhor, a necessidade de cada um. Olha as doenças, diversas doenças, Senhor, doenças físicas e doenças psíquicas também, Senhor. Estende Tua mão com Tua mão poderosa sobre cada pessoa que está doente, de qualquer idade. Estende Tua mão que cura. Tu és nosso médico divino também, Senhor. Estendes Tua mão, sejas Tu curando, libertando, limpando. Tira, Senhor, também as bruxarias, as feitiçarias. Repreende, Senhor, todo espírito mau, todo espírito que vem perturbar os sonhos ou o descanso das pessoas. Espíritos imundos que não deixam as pessoas dormir. Repreende, Senhor, todos esses espíritos. Dá tranquilidade, dá paz a cada um. Dá libertação, dá limpeza de alma, limpeza de espírito. Proporciona a cada um, Senhor, que possam se apresentar diante de Ti com palavras sábias e entendidas, com raciocínio, para que Tu ouças a oração de cada um, o clamor, sua necessidade. Olha as suas doenças, olha a sua enfermidade. Veja que alguns não podem raciocinar porque há espíritos maus que estão em sua cabeça, em seu cérebro, e não os deixam raciocinar com lucidez. Senhor, tem misericórdia, quebra as correntes, rompe estes laços de escravidão do inimigo, destrói esta obra do diabo, Senhor. Cada um deve continuar orando e louvando o Teu nome. E continuem, cada um. Ajuda-os para que eles sigam em frente, para que eles se esforcem e recebam a cura, recebam a libertação. Tira, Senhor, todas as armadilhas do maligno. Tira as ataduras e quebra as correntes. Quebra correntes, corta armadilhas, repreende o inimigo, porque Tu és poder, Tu és poder. Louvado seja Teu nome para sempre. Os louvores são para Ti, Senhor. Estende Tua mão e repreende bruxarias, feitiços e maldições. Tira, Senhor, as maldições. Tira, Senhor, toda maldição e toda bruxaria. Liberta, limpa, Senhor. Quebra as correntes, corta as armadilhas, tira impedimentos, Senhor. Poderoso és Tu, Senhor. Poderoso és Tu, Senhor. Poderoso, meu Deus. Bendito seja o Senhor. Os louvores e a honra são para Ti. A glória é para Ti, meu Senhor.
Tu és grande e justo. Teu amor é eterno, Senhor. Limpa, Senhor, liberta. Tira, Senhor, a dureza de coração. Tira a rebeldia, tira a insensatez, tira todo o mal contra as pessoas, Senhor. Tira todo o mal contra cada coração. Liberta. Limpa corações, Senhor, limpa corações. Quebra ataduras, Senhor, e faz curas. Tem misericórdia, né? Assim como me disseste no início que tu irias curar, que tu irias limpar e libertar, que tu irias ordenar os passos de cada um. Estou limpando e libertando, orando sempre. Que orem sempre porque as bênçãos se aproximam. A paz, a tranquilidade, a libertação e a cura vêm. Tudo se realizará e prosperarão. Prosperarão porque haverá grandes bênçãos e triunfos e vitórias em todos. Compromisso para cada um. Comprometer-se-ão a seguir os caminhos. Glorioso, meu Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Deus eterno. Aviva, Senhor, com a presença do Teu Espírito Santo. Que Tuas obras maravilhosas sejam vistas, meu Senhor. E que eles se comprometam a seguir Teus caminhos. Filha, eu os estou abençoando. Estou purificando e estou limpando. Estou dando do meu poder e do meu espírito, e estou dando dons espirituais a muitos. Também estou libertando muitos e estou tirando todas aquelas ataduras que o inimigo lhes pôs. Idolatrias, todas essas idolatrias que existem, alguns que têm idolatria em seu coração, eu a estou arrancando, tirando essa idolatria do coração e destruindo essas obras do maligno, porque compromisso fizeram comigo, porque se comprometeram, porque se comprometem a seguir meus caminhos e fazer a minha vontade. Por isso, os estou purificando e libertando. Grandes bênçãos, grandes vitórias, grande triunfo. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada ao nosso Deus Todo-Poderoso e agradecemos ao Senhor porque o Senhor se comprometeu a dar muitas bênçãos, curas e libertação. O Senhor também diz que muitos se comprometeram com o Senhor a seguir o caminho. O Senhor também diz que esteve libertando muitas pessoas que tinham idolatria em seu coração, muita idolatria em seu coração, e que Ele havia tirado essa idolatria de seus corações. As pessoas que sofrem com isso entenderão. Não podem entender muito bem o que foi que o Senhor quis dizer, mas disse que tinha tirado idolatria do coração de alguns. E bênçãos do Senhor, porque diz, muitos se comprometeram a seguir e eu vou abençoá-los. Então, há bênçãos. Sigam em frente. Não desanimem, não desmaiem, irmãos. Eu sei que este caminho tem muitos inimigos, nosso inimigo que vem com os tropeços das nossas vidas de uma maneira ou de outra, mas vocês sejam valentes e sigam firmes, sigam em frente. Que o meu Senhor os abençoe, que Deus esteja com vocês e obrigada e até a próxima. O Senhor os abençoe.